também nos preparará para celebrar com muita alegria a festa da padroeira aqui da paróquia, a Virgem Nossa Senhora de Fátima. Por isso, com muita fé, com muita alegria, vamos iniciar a nossa Santa Missa, cantando e traçando sobre nós o sinal da cruz. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos esta Santa Missa, humildemente reconheçamos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. Muitas vezes, quando nós vamos na contramão daquilo que Deus nos pede, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, não fazemos a vontade de Deus, e às vezes ainda reclamamos com Deus que a nossa vida não está dando certo. Mas às vezes não dá porque nós não queremos, porque nós plantamos coisas erradas e acabamos por colher também coisas erradas. Por isso, humildemente, nesta noite, irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Pois
tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. E com alegria, meus irmãos e irmãs, vamos cantar, louvando e bendizendo a nosso Deus, agradecendo sobretudo por esta boa mãe que Ele deu a todos nós. Por isso, cantemos. Permanecei, ó Pai, com a vossa família e na vossa bondade fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para tirá-los da prisão. Entretanto, aqueles que tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos processos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A tua mãe, ó Senhor Deus, ó Deus.
Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai, Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai, Senhor Deus, a terra inteira. O mar se abriu em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos a alegria do Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai, Senhor Deus, a terra inteira. 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 Em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Caro Padre Chico, guarda da paróquia, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. E Jesus está falando com aquela multidão que ele havia alimentado com a multiplicação dos pães. Aqueles homens e mulheres que continuavam indo atrás de Jesus, não simplesmente por causa de Jesus, mas por causa daquilo que Jesus havia feito por eles. Jesus havia matado a fome de pão que eles tinham. E o Senhor hoje no Evangelho, Ele disse para aquela multidão: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Contudo, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, quem come desse pão não terá mais fome, quem bebe desta água não terá mais sede, Ele não fala simplesmente do pão, o pão que a gente come no café, mas Ele fala de um pão muito maior. Ele fala do pão da Eucaristia, a Eucaristia que nós temos em cada uma de nossas celebrações e que vem saciar a nossa fome de Deus. Alguém, queridos irmãos e irmãs, que já sentiu Jesus na sua vida, alguém que sabe do valor que a Eucaristia tem para nós católicos, não precisa de mais nada, não precisa buscar mais nada. Por isso que Jesus diz no Evangelho: eu sou o pão da vida, e quem come desse pão não terá mais fome. Contudo, queridos irmãos e irmãs, quando nós não fazemos essa experiência de Jesus, quando nós não sentimos Jesus de fato, quando nós não cremos em Jesus verdadeiramente, nós começamos a buscar outros pães, nós começamos a buscar outras fontes, e fontes que nem sempre nos saciam como nos sacia a água viva que desce no coração de Jesus. Não é difícil nós padres de ouvir de pessoas da igreja que às vezes começam a enfrentar algum problema na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e que vem para nós e dizem: olha, padre, eu já fui em tudo que o senhor pode imaginar, o que me ensinaram eu fiz, e agora eu vim aqui conversar com o senhor. Eu não sei com o Padre Chico, mas comigo muitas vezes me dá vontade de dizer: vai-te embora. Por que só agora tu veio aqui? Por que antes tu foi lá no centro não sei do que, foi lá na mulher que fazia garrafada, foi lá não sei aonde para dizer o teu futuro, foi lá não sei aonde para fazer aquela mandinga? Por que só agora lembrou da igreja? Nós muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, diante das dificuldades da vida, ao invés de nós corrermos para Jesus, a gente corre dele, a gente vai para longe dele, a gente vai em tudo quanto é lugar, menos na igreja, menos procurar a Eucaristia, menos vir à missa, menos procurar o sacerdote para uma bênção, para um aconselhamento. Por isso que o Senhor hoje nos diz na palavra: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá mais fome. Contudo o Senhor diz: eu porém vos disse, e vós me vistes, mas não acreditais. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós devemos nos perguntar: nós acreditamos em Jesus? Nós temos Jesus como nosso Senhor? Nós temos verdadeiramente fé em Jesus? Ou muitas vezes é preciso outras coisas, outras pessoas, para que a gente possa se equilibrar na vida? Quem tem Jesus, quem descobriu Jesus, não precisa de mais nada. O que há de mais santo, o que há de mais poderoso, o que há de mais precioso para nós do que Jesus? Não tem, não tem, queridos irmãos e irmãs. Contudo, muitas vezes na missa a gente se levanta para entrar na fila da comunhão, como a gente vai na fila do banco, na fila da lotérica, na fila do ônibus, na fila para pagar lá no mercado, no caixa. A gente não entende que esta é uma fila diferente, não é uma fila de pagamento, não é uma fila de morte, é uma fila da vida. Eu me levanto do meu lugar para comungar Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, e devo me levantar se estou em estado de graça, se não tenho dentro de mim nenhum pecado grave, porque do que adianta eu vir aqui comungar da Eucaristia se ali fora eu estou falando da vida dos outros? Eu vou na fila da comunhão, mas com aquela ministra eu não comungo, então não vem, não faça pecado, porque quando eu comungo na fila da Eucaristia, eu comungo a vida dos meus irmãos, eu comungo a vida da minha comunidade, eu comungo a vida da igreja, e eu comungo da Eucaristia, para que lá fora, queridos irmãos e irmãs, nós sejamos também pessoas eucarísticas. E o que é ser uma pessoa eucarística?
O Senhor já nos ensinou na noite do lava-pés: é servir os irmãos e irmãs, é amar os irmãos, é não guardar a raiva, o rancor, o ódio dentro do nosso coração, é fazer o bem sem olhar a quem, como nos diz o dito popular. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter claro a cada missa, quando nós nos levantamos de nosso banco para vir na fila da comunhão, ter claro essa palavra do Evangelho de hoje: eu sou o pão da vida. Nós não viemos aqui comungar qualquer coisa, nós viemos comungar o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Como nos diz o catecismo da nossa igreja, presença viva e real. Jesus está presente de corpo e alma no Santíssimo Sacramento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tem aquele canto que nos diz: comungar é tornar-se um perigo. É tornar-se um perigo, porque quando eu comungo com Jesus, quando eu comungo de Jesus, lá fora eu tenho que viver como Jesus, tenho que ser outro Jesus, na vida da minha família, no meu trabalho, com os meus irmãos, com as minhas irmãs e assim por diante. E vejam, meus queridos, o Senhor ainda diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, eu desci para fazer a vontade do Pai. O Senhor nos diz isso, Jesus diz isso: eu não desci para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Se Jesus, que era Jesus, veio fazer a vontade do Pai, por que é que eu acho que Deus tem que fazer tudo aquilo que eu quero? E se Deus não faz, eu fico bravo. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na missa, eu não vou mais nada, eu vou largar essa minha coordenação, essa minha liderança, eu não quero mais saber. Deus não me deu aquela graça que eu pedi, eu estou indo embora. Mas quem disse que Deus tem a obrigação de dar tudo o que nós queremos? Deus não é um garçom que a gente levanta a mão e ele vem com a bandeja e diz: o que tu quer hoje? Ah, hoje eu quero que tu arrume o meu casamento, hoje eu quero que tu arrume esse meu filho, hoje eu quero que tu arrume o emprego, hoje eu quero que tu cure esse caroço que eu tenho, hoje eu quero... Que é isso? Deus não é um garçom. Somos nós que servimos a Deus e não Ele que vem para nos servir. Ele é Deus e pode fazer todo o bem na nossa vida, mas que nós tenhamos esta consciência de que Ele é o Senhor e não eu, que sou eu que tenho que fazer a vontade dEle e não Ele fazer a minha vontade. O que a gente reza em casa? Estávamos rezando aqui no Santo Terço, vamos rezar daqui a pouco na missa: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E quem, irmãos e irmãs, sabe o que é melhor para nós do que Deus? O que você sabe da sua vida? O que eu sei da minha vida? Eu sei o que já passou e que não existe mais. Eu sei que eu estou agora aqui rezando a missa com vocês, mas alguém de nós sabe o que vai ser daqui a 2 horas de cada um de nós? E se todos nós vamos estar vivos? Não sabemos. O futuro está nas mãos do Senhor. Por isso é Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu posso até achar que isso é melhor para mim, mas Deus sabe mais, porque Ele é o Senhor do tempo, do ontem, do hoje e também do amanhã. Por isso que nós possamos olhar para Jesus hoje também no Evangelho que diz: eu desci para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Que nós possamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, que na nossa vida também seja feita a tua vontade, não simplesmente aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que tenho que ser, e assim por diante. E o Evangelho ainda termina dizendo: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é para nós, queridos irmãos e irmãs, semente da vida eterna. A Eucaristia nos ensina que para nós que cremos em Cristo, a morte é só uma passagem, a morte é só um momento. Aquilo que fica verdadeiramente é a vida. Para aquele que crê, a morte nunca tem a última palavra, sempre a vida. A vida que, como nos diz São Paulo, está escondida em Cristo Jesus. Se Cristo não ressuscitou, vã é a
nossa fé, mas porque nós sabemos que Cristo está vivo, está ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Por isso que diante da morte, você e eu, que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, que acreditamos na vida eterna, diante da morte nós podemos até chorar, até sentir a dor da partida, da saudade, mas não nos desesperar, porque nós sabemos que a última palavra sempre é da vida e não da morte. Nós adoramos ao Deus dos vivos e não dos mortos. Por isso, nesta Santa Missa de hoje, amados irmãos e irmãs, peçamos essas três coisas ao Senhor. Primeiro, que cada vez mais nós tenhamos a consciência do valor e do tesouro que nós temos na igreja, que é a Eucaristia. Segundo, que nós saibamos sempre mais na nossa vida dar espaço para a vontade de Deus, e não tão somente para aquilo que eu acho que tem que ser a minha vida. E terceiro, que nós possamos a cada dia e diante de cada momento em que a morte vem nos visitar, possamos reafirmar a nossa fé na ressurreição, no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, e com Ele também nós um dia ressuscitaremos. Creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E ao nosso bom Deus, meus irmãos e irmãs, apresentemos nossos